Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse 22º domingo do tempo comum, a palavra de Deus nos fala das leis e decretos que Deus transmitiu ao povo, ao seu povo escolhido por meio de Moisés. No entanto, estas leis e decretos, dos quais não se deve tirar uma palavra, como diz Moisés, servem para nos levar à terra prometida, assim como poucos foram aqueles que durante 40 anos peregrinaram, poucos foram os que entraram na Terra Santa. E o próprio profeta e patriarca de Deus, Moisés, não pôde entrar, não porque tenha diretamente pecado, mas porque deixou o povo murmurar contra Deus. Nós não buscamos a terra prometida aqui neste planeta, nós buscamos a terra prometida que nos está prometida e garantida no céu. E, portanto, nós buscamos conhecer cada vez mais a palavra de Deus para cumpri-la. Na palavra de Deus há algumas leis que não são divinas, mas eram leis locais que Moisés tinha estabelecido para aquele povo. E por isso, sabiamente, a igreja, que é o novo povo de Deus, ela não eliminou aquelas leis, mas ela diz: para nós não tem validade. Assim eram as leis que os judeus deviam observar, por exemplo, sobre certos tipos de alimentos, certos tipos de animais que não podiam comer. Nós podemos comer todo tipo de animal, podemos comer todo tipo de alimento, nós podemos beber todo tipo de bebida, porque aquelas leis eram impeditivas para aquele povo que foi viver em uma terra cercada de pagãos e usava dos alimentos para sacrifícios aos falsos deuses. Por isso, repito, é estranho quando na nossa época e na igreja surgem movimentos, poderíamos dizer assim, chamados puritanos, para não chamar de outro nome mais feio. Puritanos, que dizem assim: não se deve beber, não se deve fumar, não se deve comer isto ou aquilo, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Sim, a palavra de Deus diz que o corpo é templo do Espírito Santo, enquanto este corpo, com sua alma, mantém uma vida de retidão. Portanto, não são os alimentos ou as bebidas que nos tornam impuros ou, em outra linguagem, pecadores. Não há nenhum alimento, nenhuma bebida capaz de nos tornar impuros. Obviamente que há pessoas que têm dependência ou tendência à dependência ao álcool, aí o bom senso vem acima da religião. Essa pessoa não deve beber, mas ela não está impedida, porque a bebida não é um mal, a comida não é um mal. Quando é que a comida se torna um mal? Quando há o excesso dela. Quando é que a bebida se torna um mal? Quando há o excesso dela. Portanto, o Senhor reafirma no seu Evangelho que estes que colocam leis impeditivas de alimentos e bebidas são hipócritas, como os fariseus. E mais ainda, este povo que assim faz honra a Deus com os lábios, mas não o honra com o coração. Prestemos atenção na carta de São Tiago. Ele diz que nós temos sim que ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus. Isso é diário, este serviço que prestamos a Deus, para que nós cresçamos no conhecimento, para que nós não digamos, como a grande maioria dos católicos pagãos, que hoje vivem como pagãos, que nem conhecem a palavra de Deus, que nem procuram se instruir na palavra de Deus. Mas São Tiago diz: todavia, sede praticantes da palavra, e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Me recordo que logo que cheguei aqui em Bagé, em um posto de gasolina, um atendente era destas seitas, e então ele viu, obviamente, que eu era padre, porque sempre estou identificado como padre, e ele perguntou assim, dizendo numa linguagem mais alegre:
só na palavra? Eles gostam muito de dizer isso, só na palavra, ou seja, vivendo só a partir da palavra de Deus. Eu disse, não, meu caro, na palavra, na tradição apostólica e no magistério da igreja, que foi o que Jesus nos deixou. Ele não nos deixou uma Bíblia com orelhinhas do lado e zíper caída do céu. Foi a igreja do Senhor que escreveu a palavra de Deus. Portanto, eu tenho que ouvir a igreja, a tradição da igreja, que não é tradição humana, como aquela dos fariseus, mas é tradição divina. Eu tenho que ouvir o magistério, o que nos ensinam os santos padres, os papas, para saber como bem interpretar a palavra. É a igreja que interpreta a palavra, não é a palavra que interpreta a igreja. Portanto, estes que pegam uma Bíblia, colocam debaixo do sovaco e acham que são cristãos, se enganam a si mesmos. É o que São Tiago diz, não basta ler, senão praticar. E aquele que leu e entendeu, vai entender muito bem que a sua prática está errada, está longe da verdadeira igreja. Deve voltar à verdadeira e única igreja criada pelo Senhor, e não correr atrás de qualquer vagabundo que se autodenomina pastor, bispo e apóstolo. Não, ele deve voltar à verdadeira e única igreja, a única capaz de interpretar a palavra de Deus. E então, assim como São Tiago diz, São Paulo também vai dizer, nós temos que ouvir, ler, ruminar, estudar a palavra de Deus e pô-la em prática. É isso que o Senhor também diz no Evangelho. Quantas vezes o Senhor foi interpelado sobre isso? Aqui vem uma curiosidade. Por que tantas vezes o Senhor foi interpelado sobre isso? Porque os fariseus e os demais judeus seguiam os rabinos. E as escolas rabínicas ensinam até hoje que ler a palavra de Deus, notem bem, ler e estudar vale mais do que qualquer ato bom praticado. E que se alguém estiver morrendo e eu tiver que acolher essa pessoa e ler a palavra de Deus, é melhor ler a palavra de Deus. Vejam a insanidade que chegaram, porque tornaram o livro e não o conteúdo uma coisa santa. Nós não temos o livro, o objeto, como uma coisa santa. Nós temos o conteúdo, o espírito que está aí, o espírito da palavra de Deus. Por isso é importante, ao iniciar a leitura, a meditação, o estudo da palavra de Deus, invocar o Divino Espírito Santo. Foi por meio dele que tudo foi escrito, para bem entendermos. E se tivermos alguma dúvida, procurarmos ali na nossa Bíblia, com as devidas explicações da igreja, o que significa aquela passagem meio estranha, ou que eu não consegui entender. E aqui nós podemos perceber que muitos ainda vivem numa idolatria de um livro. Nós, como cristãos, não somos uma religião de um livro, nós somos religião de uma pessoa que se encarnou, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele é a própria palavra de Deus. Dele tudo foi falado no Antigo Testamento, preparando a sua vinda, e no Novo e Eterno e Último Testamento foi falado tudo aquilo que precisamos saber e conhecer para a nossa salvação. Em um dos momentos em que o Senhor é interpelado, apresentam-lhe, enquanto estava pregando, e dizem: tua mãe e teus irmãos estão aí fora, estão te buscando. E Jesus responde maravilhosamente bem, dizendo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Não são aqueles apenas que ouvem a palavra de Deus ou que leem a palavra de Deus, mas ouvem, leem, estudam e põem em prática. Ora, irmãos e irmãs, como é que vamos saber o que temos que pôr em prática? Lendo, estudando e meditando a palavra de Deus. Este é um dos grandes enganos nos dias de hoje, que as pessoas até talvez tenham uma Bíblia em casa. Quantas casas que eu visito e tem uma Bíblia lá aberta e casualmente, vamos usar assim uma palavra mais fraquinha, casualmente está aberta no Salmo 90. O que é isso? Por quê? Porque algum pseudo-místico
alguém inventou que o Salmo 90 protege a casa. Nenhum salmo protege a casa. O livro não protege a casa. Isso é simpatia, na linguagem mais popular. Isto é recorrer a uma ideia de magia. A palavra de Deus não se presta a isso. A palavra de Deus é sagrada. Portanto, há aqueles também que pegam a Bíblia e fazem um sorteio do que vão ler. Alguns rabinos também fazem isso. Mas entre nós há aqueles desavisados que também fazem isso. E então, me recordo de um senhor que tinha esse costume de abrir a Bíblia e sortear o que era a palavra de Deus naquele dia para ele, ou o que Deus estava dizendo para ele. E ele era muito rico, tinha muitas lojas lá em Uruguaiana. E um dia ele abriu e apareceu aquele trecho que diz: se queres ser perfeito, vai, vende, dá tudo aos pobres e depois me segue. O que ele fez? Jogou a Bíblia no lixo. Outro quis também se inspirar na Bíblia. O que eu vou fazer da minha vida? Abriu justamente no Evangelho, onde fala o fim de Judas. Diz assim: ele comprou uma corda e se enforcou. A palavra de Deus não se presta para joguinhos. A palavra de Deus, ela é aquilo que nós recebemos do próprio Senhor, de mais sagrada. E para nós não fazermos trapalhadas, ou não perdermos a nossa alma, é necessário conhecê-la muito bem. Conhecendo muito bem, nós vamos chegar ao conhecimento desta igreja única do Senhor. Quantos irmãos e irmãs que pertenciam a outras seitas, e quando se puseram a estudar a palavra de Deus de modo sério, e não ficar repetindo versículos como papagaios, quando deixaram o Espírito Santo lhes falar, chegaram à verdadeira igreja do Senhor. Portanto, neste domingo somos recordados de duas coisas: não são os alimentos e não são as coisas externas que nos tornam impuros. É dentro do nosso coração que nós encontramos a imoralidade, o roubo, o assassínio, o adultério, as ambições desmedidas, a mania de querer coisas em demasia, as maldades, as fraudes, a devassidão, a inveja, a calúnia, o orgulho, a falta de juízo e tantas outras coisas. A palavra de Deus nos recorda disso também. Viver a palavra de Deus, pô-la em prática, é viver religião pura e sem mancha. Santiago vai dizer, em sua época, assistir aos órfãos e às viúvas em suas tribulações, e não se deixar contaminar pelo mundo, ou seja, não se tornar um mundano, um pagão. Esta é a religião verdadeira, e a religião criada pelo Senhor e a sua igreja tem esta tarefa no mundo: nos afastar do contágio do mundo, socorrer aqueles que necessitam de nós, ouvir e praticar a palavra de Deus, porque aquele que apenas ouve e não põe em prática está se enganando a si mesmo. Recordemos também o salmo que cantamos: Senhor, quem morará em vossa casa? Quem no vosso monte santo habitará? Está ali, sintetizado, Salmo 14, o como devemos viver. Aquele que caminha sem pecado, pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnias a sua língua. O que é este pensa em verdade no seu íntimo? Significa aquele que não pensa mal do outro, ou não atribui ao outro maldade que não sabe se fez. Esse é um dos erros que caímos muitas vezes, o chamado juízo temerário. Julgamos os outros sem ver a sua consciência, porque o único que pode ver a consciência do outro, de nós, é Deus. Portanto, não soltar a língua para falar de ninguém, sobre juízos de coisas que não sabemos. Também aquele que em nada prejudica seus irmãos, nem cobre de insulto seu vizinho, aquele que não dá valor
ao homem ímpio, este habitará o santuário do Senhor, o céu. Aquele que não dá valor ao homem ímpio. Se nós olharmos nos dias de hoje, quais são os homens e mulheres que são modelos para a sociedade? Todos eles ímpios, ou seja, não tementes a Deus, que vivem vida desregrada, que vivem de qualquer forma. Estes são os ídolos dos dias de hoje. Mas sim, habitará a casa do Senhor aquele que honra os santos, aqueles que respeitam o Senhor. Duas coisas aqui devemos notar. Quem não dá valor ao homem ímpio, irá ao céu. Obviamente, quem não dá valor ao homem ímpio, honra aqueles que são piedosos. Também aquele que não empresta seu dinheiro com usura, aquele que não se deixa subornar contra o inocente. Quantas vezes nos nossos tribunais as pessoas vão buscar justiça e recebem injustiça por causa de um falso testemunho. Não é por nada que o Senhor colocou entre seus mandamentos não levantar falso testemunho, não abrir a boca se nós não conhecemos o fato, e deveríamos ainda conhecer a consciência daquele que faz, e nós não podemos conhecer. Portanto, a nossa boca não se abra para a perdição, mas a nossa boca se abra para louvar a Deus, para honrar os homens santos de Deus, para dizer a nossos filhos: estes que o mundo tem como modelo, não devem ser modelo para ti. Teus modelos devem ser os homens e mulheres santas de Deus e também teus pais. Portanto, pais, todos vós que sois pais, tendes grande compromisso de viver uma vida santa e dar testemunho aos vossos filhos. Se eles não virem ou não quiserem ver o vosso testemunho, problema deles. Mas vós, pais, tendes esse compromisso. Todas as graças e bênçãos que nos vêm do alto descem de nosso único Pai, o Pai das luzes. De Santiago, em Deus Pai não há mudança nem variação. Ou seja, Deus não é mais justo para um e menos justo para o outro. Deus não julga como nós. E é a este Pai que nós recorremos, não só nos momentos de dificuldade, mas quando queremos louvá-lo perfeitamente. E a maneira de louvar o Senhor perfeitamente e viver uma vida santa em uma religião pura e sem mancha é como Ele nos ensinou: ler, estudar, conhecer, ruminar a palavra de Deus e pô-la em prática, sem o qual não podemos agradar o Senhor. Que o Senhor nos mantenha neste santo propósito e nos inspire cada vez mais a amar a sua palavra, a conhecê-la e a pô-la em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.